Êxodo capítulos 15, 16 e 17. Depois do maior milagre que o mundo já viu, o Mar Vermelho se abrindo, o que acontece? Israel está livre, o Egito foi derrotado, mas agora começa a jornada pelo deserto, e vocês vão descobrir algo surpreendente. Milagres não garantem fé permanente. 3 dias após ver o mar se abrir, Israel já estava reclamando. Vamos ler juntos a palavra de Deus e aprender lições que ainda são relevantes hoje, milhares de anos depois. Preparem seus corações. Isto é verdade. Isto é a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 15, o cântico de Moisés e a água amarga. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Logo após a travessia do Mar Vermelho, Israel fez o que era natural. Adoraram, cantaram, celebraram. E que cântico! O primeiro cântico registrado na Bíblia, um hino de vitória, de libertação, de reconhecimento do poder de Deus. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Eles reconheceram quem Deus é, guerreiro, salvador, forte, o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E agora, o Deus deles também. Pessoal, real, presente. Sei que os carros de Faraó e o seu exército lançou no mar, e os seus escolhidos capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. Eles relembraram o milagre, cantaram sobre ele, processaram o que tinham visto. O exército mais poderoso do mundo, destruído em minutos, afogado. As águas que salvaram Israel destruíram o Egito. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaçou o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como o restolho. A mão direita de Deus, símbolo de poder, de ação. Deus não apenas observou, ele agiu, lutou, venceu. Por Israel, pelos seus. Quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, realizando maravilhas? Esta pergunta ecoa através dos séculos. Quem é como o Senhor? Nenhum deus egípcio salvou o Egito. Nenhum ídolo de Canaã poderia fazer o que Yahvé fez. Ele é único, incomparável, santo. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Deus não apenas salvou Israel do Egito, ele estava guiando-os para algum lugar, para a terra prometida, para a habitação santa. A salvação nunca é apenas de algo, é sempre para algo melhor. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. As mulheres também adoraram. Miriam, irmã de Moisés e Arão, liderou, com instrumentos, com dança, com alegria explosiva. A adoração verdadeira envolve tudo: voz, corpo, emoção, celebração. Mas então a realidade do deserto começou. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. 3 dias. Apenas 3 dias após o maior milagre da história, e já estavam enfrentando problemas, sem água, no deserto, com provavelmente 2 milhões de pessoas e todo o gado. A crise era real.
Então chegaram a Mara, mas não podiam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Finalmente encontraram água, mas era amarga, não potável. Imagine a decepção, a frustração. 3 dias sedentos, encontram água e não podem beber. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Murmuração, reclamação. 3 dias após o Mar Vermelho se abrir, já estavam reclamando. Isso é natureza humana. Esquecemos rapidamente os milagres de ontem quando enfrentamos os problemas de hoje. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um pau, e lançou-o nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Moisés não reclamou. Ele orou. E Deus respondeu com outro milagre, um pedaço de madeira que transformou água amarga em doce. Simples, sobrenatural, eficaz. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus fez uma promessa. Obediência traz proteção. Não as pragas do Egito, mas saúde, cura, provisão. Eu sou o Senhor que te sara. Yahweh Rafa, um dos nomes de Deus revelados. Êxodo capítulo 16. Maná e codornizes do céu. E partindo de Elim, veio toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. 1 mês após saírem do Egito, 1 mês de liberdade, e nova crise, fome. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Ouçam essa reclamação absurda. Era melhor ter morrido no Egito. Sério, no Egito, onde eram escravos, onde seus filhos eram mortos, onde apanhavam e não tinham liberdade, mas tinham comida. E agora estavam romantizando a escravidão porque tinham fome. Quantas vezes fazemos isso? Era melhor antes, pelo menos lá eu tinha. Esquecemos as correntes porque lembramos apenas do conforto. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Deus não ficou irritado, não os abandonou. Mesmo com as reclamações absurdas, ele proveu. Pão do céu, maná, todos os dias, provisão diária, mas também um teste. Obedeceriam às instruções? Disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouve as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Moisés deixou claro: quando vocês reclamam da liderança que Deus colocou, estão reclamando de Deus. As murmurações não são apenas palavras, são rebelião contra o próprio Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E, quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Codornizes à tarde, carne, proteína, em quantidade suficiente para cobrir todo o acampamento. E pela manhã, algo que nunca tinham visto, pequeno, redondo como geada. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés:
Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Maná literalmente significa: que é isto? Eles não tinham palavra para descrever algo tão completamente novo e sobrenatural. Era único, celestial. Pão vindo diretamente do céu, branco como semente de coentro, sabor como bolos de mel. Suficiente para nutrir uma nação inteira durante 40 anos. Não era apenas comida, era provisão milagrosa diária, lembrando-os constantemente de que dependiam totalmente de Deus. Isto é o que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Instruções específicas. Cada pessoa deveria colher o suficiente para sua família. Não mais, não menos. Um homer, cerca de 2 litros por pessoa. Porém, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E criou bichos, e cheirava mal. E Moisés indignou-se contra eles. Alguns desobedeceram. Tentaram guardar para o dia seguinte. E apodreceu, criou vermes, fedeu. Por quê? Porque Deus estava ensinando confiança diária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. Tinham que colher cedo, antes do sol forte. Disciplina, obediência, rotina diária de dependência de Deus. E aconteceu ao 6º dia que colheram pão em dobro, 2 hómeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. No 6º dia, colhiam dobro. Por quê? Porque o 7º dia era sábado, descanso santo ao Senhor. E o maná do 6º dia não apodrecia, durava até o sábado. Outro milagre dentro do milagre. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Quando guardado conforme a ordem de Deus, o maná se preservava. Quando guardado por desobediência, apodrecia. A diferença? Obediência. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. O sábado era sagrado. Não haveria maná. Precisavam descansar. Confiar que Deus havia provido o suficiente. E aconteceu ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Alguns ainda desobedeceram. Saíram procurar no sábado. Não encontraram nada. Deus não recompensa a desobediência. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? A paciência de Deus tem limites. Até quando? Ele estava dando instruções claras, provisão milagrosa, e ainda havia rebelião. E os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. 40 anos, todo dia maná. Geração inteira que nunca plantou trigo, mas comeu pão. Crianças que cresceram, vendo provisão diária milagrosa. 40 anos de Deus provando sua fidelidade. Êxodo capítulo 17, água da rocha e guerra contra Amaleque. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Outra crise de água, novamente. Mesmo depois de Mara, mesmo depois do maná diário, sem água em Refidim, então contendeu o povo com Moisés e disseram: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor?
não pediram, exigiram: dá-nos água, como se Moisés fosse responsável, como se Deus os tivesse abandonado. Moisés corretamente identificou: isso não é apenas reclamação. É tentar a Deus, é questionar sua bondade, sua provisão, seu cuidado. E o povo tinha ali sede de água, e o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? De novo, a mesma acusação absurda. Era melhor no Egito. Sedentos por algumas horas, e já esqueceram 400 anos de escravidão e 10 pragas de libertação. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Moisés estava exausto, frustrado. O povo queria matá-lo por algo que ele não controlava. Então ele fez a única coisa certa: clamou a Deus. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Que instrução incrível! Pegar a vara que feriu o Nilo, ir até uma rocha, ferir a rocha, e água, não gotejando, mas jorrando, sairia. Água de pedra, impossível, mas Deus. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Massá significa tentação, teste. Meribá significa contenda, briga. Nomes que marcaram vergonha. Eles testaram a Deus. Perguntaram: Deus está conosco ou não? Depois de tudo que viram, Paulo mais tarde escreveria sobre essa rocha. E a rocha era Cristo. 1 Coríntios 10:4. A rocha ferida que dá água viva, tipo de Jesus, ferido por nós, de quem flui vida eterna. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Nova ameaça. Amaleque, descendentes de Esaú, atacaram. Israel fraco, sedento, cansado. Amaleque aproveitou. Disse então Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Primeira menção de Josué, jovem guerreiro, líder futuro. Moisés o escolheu para liderar a batalha. Mas Moisés também tinha papel: oração. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Que imagem poderosamente visual e espiritualmente profunda! A batalha física acontecendo no vale dependia completamente da batalha espiritual, acontecendo no monte. Mãos levantadas de Moisés em intercessão. Vitória de Israel no campo de batalha. Mãos abaixadas por cansaço. Derrota iminente. A oração de um homem literalmente mudava o resultado de uma guerra inteira. Isso nos ensina que batalhas espirituais são travadas de joelhos, não apenas com espadas. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Moisés cansou. Normal, humano. Mas Arão e Ur o ajudaram. Seguraram seus braços, sustentaram a oração, trabalho em equipe, comunidade. Ninguém guerreia sozinho. E assim, Josué desfez a Amaleque e a seu povo.
ao fio da espada. Vitória completa. Por quê? Porque Deus lutou por eles através da oração sustentada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Deus mandou registrar, escrever, para que não esquecessem. E declarou julgamento sobre Amaleque por atacar Israel quando estava fraco. E Moisés edificou um altar e chamou-lhe: O Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Yahweh Nissi, o Senhor é minha bandeira. Outro nome de Deus revelado: bandeira de guerra, bandeira de vitória. Deus luta por seu povo. Essa é a palavra do Senhor nosso Deus. Êxodo capítulos 15, 16 e 17. 3 capítulos poderosos que mostram um padrão claro e revelador. Deus provê milagrosamente de forma sobrenatural. O povo reclama ingratamente. Deus provê novamente. Cântico de vitória vira murmuração em 3 dias. Mar Vermelho é esquecido quando há sede. Mas também vemos a fidelidade de Deus. Água amarga vira doce. Maná cai do céu por 40 anos. Água jorra de rocha. Vitória vem através de oração. Deus nunca abandona seu povo, mesmo quando eles reclamam constantemente. E nós fazemos o mesmo. Experimentamos milagres e depois reclamamos na primeira dificuldade. Deus nos liberta e queremos voltar para a escravidão quando fica difícil. Mas Deus permanece fiel, continua provendo, continua guiando, continua lutando por nós. Se esta leitura da Palavra de Deus tocou seu coração hoje, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Continuaremos essa jornada por Êxodo, estudando a palavra verso por verso. A próxima leitura está chegando e você não vai querer perder. Aperte o sino agora, deixe seu like e que Deus continue abençoando você ricamente através da sua palavra. Amém.